De um lado, São Paulo, do outro, o Rio de Janeiro. Ligando as duas maiores metrópoles do Brasil, fica o Vale do Rio Paraíba do Sul. Essa região revela um mundo rural cheio de história, como conta a partir de agora a Ellen Santos. Do alto, bem do alto, é onde tudo começa. 1.800 metros de altitude e a vista é completa. Estamos no topo da Serra da Bocaina, nome que se dá para esse trecho específico da Serra do Mar. Uma pequena mina d'água cercada por uma mata discreta. Logo, as plantas ficam pequenas, sempre vivas, tomam o caminho. Parece um pasto e até se vê uns animais aqui ou ali. Mas é um ecossistema próprio que aparece nas planícies mais altas da Bocaina. A nascente mais distante do Rio Paraíba do Sul desenha essa várzea, até começar a descer a serra. Por aqui, o nome oficial dele, por enquanto, é Rio Paraitinga. Ele cruza as terras altas em áreas privadas, passa por Cunha, São Luís do Paraitinga. De outro lado, protegido pelo Parque da Serra do Mar, vem o Rio Paraibuna. Navega em área de reserva por quase todo o seu curso. Impossível dizer quantas pequenas nascentes espalhadas por essas montanhas contribuem para a formação de um grande rio. São milhares e milhares. Cada veio d'água conta. Aqui se unem as águas que viajaram quilômetros pelo rio Paraitinga e, pelo outro lado, o Paraibuna. Na junção desses dois rios, temos oficialmente o Rio Paraíba do Sul. Da represa de Paraibuna, ele inverte o rumo, volta para o norte, corta grandes e pequenas cidades, passa pertinho da nascente antes de entrar no estado do Rio de Janeiro e vai desaguar lá na frente depois da capital. São 1.100 quilômetros de percurso até a foz, na Praia da Tafona, em São João da Barra. Laura Borman é do INPE e estuda as dinâmicas desse rio. A disponibilidade de água é a maior preocupação. As secas estão ficando mais frequentes e mais intensas. Elas estão indo até outubro, eventualmente até novembro. Então, quando a gente esperaria, o retorno gradual das chuvas, ele só vai acontecer efetivamente lá para dezembro. O Paraíba abastece as cidades que estão no Vale, mais a região metropolitana do Rio de Janeiro. E desde 2018 também contribui para o abastecimento da Grande São Paulo. É água para cerca de 16 milhões de brasileiros. O tratamento de esgoto na bacia não chega a 50%. É um cenário bem diferente do que existia no início da ocupação desse vale. O Vale do Paraíba, no seu principiar, é um local de muitas tribos puris. São os povos nativos que habitam essa região. Diego coordena o Instituto de Estudos Vale Paraibanos. Historiador, conta que os índios foram dizimados pelos bandeirantes que buscavam o ouro. Aqui estavam as rotas para as Minas Gerais. E foi por essa floresta que os bandeirantes avançaram, seguindo os caminhos que já demarcados pelos indígenas, para poder então capturar, escravizar quando conseguiam e também remover a cultura destes povos que aqui viviam. Os caminhos do ouro seguidos pelas trilhas do café. Vale do Paraíba, Vale do Café. Esses dois nomes se confundem em certo ponto da história. É que foi nessa região que o Brasil se transformou em um dos maiores produtores de café. Era século XIX e os terreiros ficavam cheios de grãos. As primeiras experiências com o café são de 1820, nas montanhas que cercam o rio na parte fluminense. Em menos de 10 anos, o café se tornou líder das exportações do Brasil. Esse é o Visconde do Rio Preto. Chegou a ter 1.200.000 pés de café e mais de 1.000 escravizados na região que hoje é o município de Rio das Flores. Você se lembra de alguma forma do café aqui ainda, Paulo? Lembro. Se eu for forçando a memória, eu lembro que o café, a parte de a secagem do café no terreiro, isso eu lembro. Mas de pequenininho. Pequenininho. O bisavô do Paulo comprou as terras em 1912, já sem escravizados e com o café minguando. Hoje, a Fazenda do Paraíso tem pecuária e uma história bem preservada. Nesse galpão, máquinas que descascavam o café foram importadas dos Estados Unidos em 1867. Essas eram máquinas muito modernas para a época. Muito modernas. Chegaram os 30
primeiros lotes aqui no Brasil e o Visconde do Rio Preto adquire 5 dessas máquinas, que são as 5 que estão aqui na fazenda. E aqui ele fez um império. São raras as antigas fazendas que ainda têm senzala. Na Santo Antônio do Paiol, em Valença, o porão era para os escravizados da casa. E hoje é um memorial por onde o Antônio Carlos vai nos guiar. Isso aqui é um tronco. Ele era um instrumento utilizado para a punição dos escravizados. Infelizmente, essa era uma prática comum no século XIX no Brasil. A farmácia é de 1850, quando o tráfico, mesmo ilegal, começou a ficar mais difícil. Cuidar da saúde dos escravizados virou uma questão econômica. E a partir daquele momento, então, o preço dos escravizados, ele quase triplicou. E muitos desses proprietários acabavam tendo grande parte da sua fortuna investida na mão de obra escrava. Serra da Beleza. Nome justo, né? Aos pés dela, uma comunidade que se formou a partir de 2 casais. Pedro Seabra e Militiana de Jesus, Tertuliano e Miquelina. Isso lá em 1850. Aqui está a minha mãe, Zeferina, é meu pai. E aqui está o Toninho Canecão, que sou eu. É o líder do Quilombo São José da Serra. Um lugar que abriga e acolhe umas 200 pessoas. Aqueles primeiros moradores eram escravizados? Eram escravizados, então eles fugiram do castigo para o Quilombo São José da Serra, que hoje é. O reconhecimento como quilombo veio depois de uma disputa judicial de 20 anos, que terminou em 2015. Desde então, a roça é feita em terra da comunidade, sem medo de despejo. A hora de colher, plantar, é sempre um trabalho coletivo entre vizinhos ou dentro da mesma família, como acontece aqui. Dona Georgina, filhas, netas e um irmão. O que vocês estão plantando aqui hoje? Milho. E o milho vai servir para quê? Vai servir para muita coisa, minha filha. Para criação, para a gente comer, para criança, comer verde, comer pamonha. No começo de toda entrevista, eu sempre peço para as pessoas dizerem o nome inteiro. É um protocolo para identificar o trecho. Com a dona Georgina, aconteceu uma coisa diferente. Meu nome? Para mim e para você. Então tá. Georgina da Silva Roberta. Joia. Georgina da Silva Roberto. Esse quase soletrar me deu uma dúvida. A senhora sabe ler e escrever? Eu estou tentando agora. G-O-R. A escola não chegou para dona Georgina quando criança. Também faltou para muita gente por aqui. Você ficou sem estudar de que idade a que idade? Eu fiquei sem estudar de 11, que é a hora que eu terminei aqui, até 14. Por quê? Porque é o colégio mais próximo que tinha aqui para dar continuidade ao ensino fundamental da Santa Isabel. E a gente não tinha condição. Luciene foi da primeira turma a sair do Quilombo para terminar o ensino fundamental, que não era oferecido na escola daqui. Era 1997. Por sermos negros, né? Tinha uma rejeição muito grande, né? Depois eu ouvi merenda da diretora, que a gente estava indo para a escola para andar de carro para comer merenda. Aí a gente fomos bem resistentes. Falamos para ela que a partir daquele dia só ia andar de carro. Comer merenda ela poderia guardar para ela, que a gente ia comer em casa. Quando a Luciene falou isso, me peguei pensando que eu e ela temos praticamente a mesma idade. Só que não me faltaram oportunidades para ir para a escola ou fazer faculdade. A diferença entre nós é que ela nasceu negra num quilombo. A chance de fazer faculdade veio há 2 anos, estuda pedagogia. O estudo, ele te abre portas, né? E é o que a gente precisa aqui, que as crianças estudem mesmo. Hoje, todos podem terminar pelo menos o ensino fundamental na cidade mais perto. E alguns, como a Dandara, até dão uma mãozinha para a avó. Amazônia. 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 Agora procura São Paulo. Paraná, Amazônia, Paraná, Maranhão. Toninho passou parte da vida defendendo as terras do Quilombo São José. Tem um orgulho danado. É compositor de jongo também. A terra do Quilombo é sagrada. Tem suor do nego velho, com gosto de sangue e o cheiro do cachimbo. A terra do Quilombo é sagrada. Tem suor do velho, com gosto de sangue, cheiro do cachimbo.
O jongo é um ritmo vindo da região onde hoje é Angola e o Congo, na África. Atravessou os séculos girando nas rodas com os descendentes de escravizados. Era essa a dança permitida pelos senhores do café em dias de santos católicos. Deixavam que os negros festejassem para diminuir a revolta. Essa batida dos tambores ela é tão forte, tão marcante, que ela abriu caminho para o ritmo que certamente é o cartão postal do Brasil. Essa batucada que veio lá da África, que ecoou nas senzalas, é a base do samba. Sou a guardiã de nossa história, sou eu a Músico e estudioso dessa conexão África-Brasil, Carlos Henrique lembra que o Vale do Paraíba foi terreno fértil para talentos como o de Clementina de Jesus, nascida em Valença. Marinheiro, 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 só quem te ensinou a nadar. Marinheiro, foi o tombo do navio. Marinheiro, ou foi o balanço do mar. É um tesouro ainda vivo, que é o que mais encanta, né? No dia 13 de maio, cativeiro.